Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que são entregues na tua casa, fruto da tua generosidade no nosso coração. Sim, Senhor, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, mesmo sem merecer. O Senhor abençoa o teu povo e nós te agradecemos por isso. Pedimos a Deus que o Senhor também nos dê um coração generoso, que o Senhor opere isso na nossa vida, para que nós possamos ser generosos na tua obra, generosos com o nosso próximo, que o Senhor nos ajude para que possamos levantar a nossa cabeça neste mundo. A tendência, ó Deus, de todo homem é olhar apenas para si mesmo, para o seu próprio coração. Infelizmente, essa é a nossa tendência, de pensarmos apenas em nós mesmos. Que o Senhor nos dê um coração generoso para que possamos pensar nas pessoas à nossa volta. Olhar para aqueles que precisam de ajuda, olhar para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de uma palavra, de um conselho. Ó Deus, ajuda-nos assim, para que nós tenhamos condições de ajudar outros, em o nome de Cristo Jesus. Também oramos neste momento pela pregação da tua santa e maravilhosa palavra. Deus, tem misericórdia da minha vida, para que eu seja instrumento em tuas mãos e os meus irmãos sejam edificados espiritualmente. Ajuda-nos neste momento, para que não venhamos nos distrair, pelo contrário, estejamos atentos à tua voz. Fala, Senhor, porque os teus servos precisam ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para que os irmãos sentem, por favor, e que mantenham as suas Bíblias em mãos, porque nós vamos visitar hoje 4 textos. Nossa mensagem começará um pouquinho diferente. Geralmente eu leio um texto bíblico, começo a explicar esse texto e depois faço a aplicação do texto. Hoje eu quero trazer uma palavra introdutória e depois entraremos nos textos sagrados, tá bom? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre Cristo, o nosso modelo, o modelo perfeito de fervor espiritual. Numa sociedade anticristã, um pouquinho de expressão de cristianismo impressiona bastante. E impressiona até mesmo muitos da família da fé. Impressiona até mesmo cristãos. Eu vou repetir isso. Numa sociedade anticristã, um pouquinho de expressão de cristianismo impressiona até mesmo muitos cristãos. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos e experimentamos na nossa vida, o mundo à nossa volta, o que nós vemos é uma mornidão espiritual, que se tornou algo muito comum. Um crente morno é algo comum. Alguém que se diz cristão e vive uma vida dupla, ou que não experimenta o evangelho na sua vida dia a dia, que não vive o evangelho dia a dia, que não tem uma profunda intimidade e comunhão com Deus, isso é comum. Isso não nos incomoda mais. Isso já não nos deixa sem graça. É comum você conhecer alguém que se intitula cristão, mas que vai à igreja uma vez na vida ou na morte. Você conhecer alguém que se intitula cristão, mas não conhece a palavra de Deus e não está estudando para conhecer a Bíblia. Você conhecer alguém que se intitula cristão, mas não ora, não lê, não tem vontade de ter uma profunda comunhão com seus irmãos, não tem vontade, não se esforça para crescer espiritualmente, não estuda a palavra de Deus, não procura entender mais e mais das Escrituras Sagradas. Quando se pensa em um seminário teológico, a única coisa que você vislumbra é um irmão que quer ser pastor. Então ele entra no seminário e vai estudar no seminário.
E estranha quando, de repente, irmãos e irmãs resolvem querer estudar teologia, fazer um curso teológico. Você fala, é mesmo? Você está querendo ser pastor? E, de repente, essa pessoa fala, não, eu quero só conhecer mais a Bíblia. Como? Nós estamos acostumados à mornidão espiritual. E a minha palavra hoje é para deixar os irmãos profundamente incomodados com isso. Hoje eu quero espetar os irmãos. Eu gostaria de ter um alfinete gospel, um alfinete espiritual. E espetar vocês. Sabe aquele incômodo? Meu desejo aqui é causar muito incômodo nos irmãos, mas um santo incômodo. Meus irmãos, naturalmente nós tendemos a classificar alguém como fervoroso de acordo com certa estética pentecostal ou carismática. Você olha para uma pessoa, imagina que essa pessoa é cheia do Espírito por causa de uma estética apresentada. E você imagina, bom, ele está pulando na igreja, então esse irmão está cheio da presença do Senhor. Ele está levantando as mãos, é o único que permaneceu de mãos levantadas, balançando. Isso aqui é balanço pentecostal, né? É um negócio diferente. Ele está... Ou então se ele dá muito glória, dá muito aleluia, sabe? Então você diz, esse irmão está cheio da presença de Deus. É um fervoroso espiritualmente, é uma fervorosa espiritualmente. E parece que essa é a nossa régua para fervor espiritual. É a régua que medimos, que entendemos. É uma oração bonita, bem concatenada, emocionada, então você diz, essa é oração de poder. Mas se um irmão fizer a seguinte oração, Deus, abençoa o nosso irmão Antônio, lá no trabalho dele, Senhor, tem sido difícil. Derrama a tua graça, capacita ele, ajuda ele, Senhor. Está sendo difícil para o teu servo. Ele precisa de força, de vigor, de ânimo, acorda cedo, não é isso, meu irmão? Ajuda o teu filho, Pai, em o nome de Jesus. Recebe aí essa oração mesmo. Falei de pentecostal, né? Agora recebe aí. Aí alguém vai dizer, amém. Mas se de repente o Renato levantar daqui, com as suas enormes mãos, seus enormes braços, e começar, eita, e começar, e Senhor, e tal, você vai falar, que oração, tem um negócio diferente. Simone vai falar, até me arrepiei. Começa, entende? Essa é a nossa régua. É assim, meus irmãos, com relação à oração, é assim com relação à pregação. É assim. Alguém que é vigoroso em sua pregação, se ele anda de um lado para o outro no púlpito, logo vão dizer, esse irmão é fervoroso, esse irmão está cheio da presença de Deus. É assim no louvor também. Se em meio aos louvores começar uma gritaria dentro da igreja, a ponto de os vizinhos aqui baterem na porta, olha, baixa um pouquinho o som, vai logo um levantar e falar assim, está fora da proposta, fora da visão, não conhece o Senhor, o Espírito está movendo. Essa é a nossa régua. Mas o que é fervor espiritual? É a pergunta. O que significa ser fervoroso espiritualmente? Meus irmãos, o fervoroso espiritualmente é cujo seu coração arde por Deus, anseia o Senhor mais do que tudo. É aquele que aguarda constantemente a visitação do Senhor, é aquele que deseja a mão de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, quer falar com o Senhor, quer estar junto com os seus irmãos, porque sabe que isso glorifica o nome do Senhor. Ele valoriza a oração, ele valoriza o louvor na casa de Deus,
Ele em casa, sozinho, louva o Senhor. Ele quer estar no seu secreto com Deus, entende? De ir para aquele cantinho da sua casa em que os filhos não vão perturbar, não vão chamar. O cachorro, o Simba, não vai incomodar. Ele quer estar ali com o Senhor, quer ficar em silêncio com Deus, porque ele quer a presença de Deus na sua vida. Ele deseja a visitação do Senhor. Ele ouve a voz de Deus, ele clama pelo Senhor. E alguém que tem um coração assim, um coração que arde, um coração que queima pelo Senhor, essa pessoa, a vida dela é completamente diferente. A vida, eu não estou falando de um momento, eu não estou falando de um período do culto, não estou falando de 2 horinhas na igreja cristã Nova Vida da Tijuca, estou falando da vida. É o dia a dia, é diferente. Porque alguém pode aqui se alegrar, chorar na presença de Deus e sair por estas portas e em pouco tempo estar fazendo ou praticando as mesmas coisas que qualquer outra pessoa que não conhece a Deus pratica. Ou chegar em casa, arrumar confusão com o marido, com a esposa. Arrumar confusão com os filhos, arrumar confusão com o vizinho, com um colega de trabalho. Meus irmãos, alguém que tem o seu coração que arde por Deus, é alguém realmente diferente. Sua conduta é diferente. Suas aspirações são diferentes. Os seus valores são diferentes. As suas prioridades são diferentes. As suas afeições são diferentes. As suas paixões são diferentes. Os seus amores são diferentes. Tudo é radicalmente diferente na sua vida. E a pergunta é: você é uma pessoa fervorosa espiritualmente? Somos fervorosos espiritualmente? Ou somos apenas religiosos? Você poderia afirmar hoje que você é fervoroso espiritualmente? Que o seu coração arde pelo Senhor? Que o seu coração queima por Deus e que a sua vida é dele, e você diz: Senhor, o que importa é o Senhor na minha vida, o Senhor é o meu maior amor, não há ninguém além do Senhor na minha vida que faça o meu coração arder tanto. E meus irmãos, a prova real de um coração verdadeiramente fervoroso, sabe onde está? Não está naqueles momentos maravilhosos que nós desfrutamos. Sabe? Quando um filho nasce, estou vendo aqui a Camila, Priscila, que é um momento lindo, né? A mãe chora, o papai chora, os avós choram, todo mundo chora, os amigos choram, os tios choram, olha só. Não. Porque é um momento lindo, é maravilhoso, é esplêndido, é belo. E nessas horas é fácil levantar as mãos ao Senhor e agradecer a Deus. É fácil levantar as mãos ao Senhor e expressar louvor, gratidão, alegria, quando as coisas maravilhosas acontecem conosco, quando bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Mas a prova real de um coração verdadeiramente fervoroso está nos momentos mais agudos da nossa existência. A prova real está nos momentos tenebrosos, nas noites mais escuras que experimentamos. Quando a nossa vida é balançada, quando os nossos alicerces são balançados, quando nós choramos e nos sentimos angustiados e precisamos de socorro. Em momentos assim, sabemos quem são os fervorosos. Porque em momentos assim, os fervorosos correrão para os pés de Cristo Jesus e dirão: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu preciso de um milagre, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, mas visita a minha vida, porque eu sei que basta uma palavra tua, eu desejo o Senhor é tudo para mim, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim. A pessoa vai correr para os pés de Deus e ela sabe que é lá que ela precisa ficar.
e buscando um modelo de fervor espiritual. Se alguém fervoroso é alguém assim, quem é o modelo perfeito de fervor espiritual para nós? A resposta é simples: Cristo. Você poderia pensar no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, poderia pensar em vários discípulos, ou em quase todos eles, com exceção de Judas, poderia pensar em outros servos de Deus no Antigo Testamento, você olharia e veria nessas figuras fervor espiritual. Moisés, você poderia dizer, é um homem fervoroso espiritualmente. Abraão era um homem fervoroso espiritualmente. Isaac era fervoroso. Josué era fervoroso. São pessoas fervorosas. Mas Cristo é o modelo perfeito de fervor espiritual. E Cristo, numa espécie de ultrassonografia em 3D, um exame diagnóstico por imagem, expõe para nós a imagem desse real fervor em pelo menos 4 cenários. 4 cenários. Na tentação, na última ceia, no Getsemane e na cruz. Nestes 4 cenários, nós vemos a exposição, Cristo expondo para mim e para você, dizendo para mim e para você o que é verdadeiramente o fervor, um fervor espiritual. E eu gostaria que você pudesse fazer esse caminho comigo. A gente vai olhar nesses 4 cenários, vamos analisar algumas coisas nesses 4 cenários, que apontam para nós, que dão essa fotografia para nós. Em cada um desses cenários você vai ter uma faceta desse fervor espiritual. O primeiro deles, em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Na tentação do Senhor. Do verso 1 ao verso 11. Mateus capítulo 4. Aqui nós encontramos a primeira faceta dessa imagem apresentada por Cristo Jesus do que seja fervor espiritual. E o texto nos diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A resposta de Jesus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus lhe ordenou, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, o diabo tenta o Senhor Jesus oferecendo pães, verso 3. O diabo tenta Jesus levando-o para um lugar mais alto do templo e dizendo para ele se jogar de lá, que está escrito, e usa um texto da Bíblia, Salmo 91, verso 12. Versos 5 e 6. O diabo tenta Jesus oferecendo a ele a glória do mundo. Versos 8 e 9. E a resposta que o Senhor Jesus dá a todos essas 3 propostas do diabo,
Os 3 elementos apresentados pelo diabo, foi uma. Está escrito. O diabo apresenta a sua proposta e Jesus responde, está escrito. A pessoa verdadeiramente fervorosa, ela sempre recorrerá às Escrituras quando o diabo ou o mundo tentarem seduzi-la. A pessoa verdadeiramente fervorosa sempre terá nos seus lábios a palavra de Deus para responder a todas as tentações apresentadas pelo diabo na sua vida. A pessoa verdadeiramente fervorosa sabe que diante das propostas do mundo, ela conhece a palavra de Deus, ela responderá com a palavra de Deus. Esta é a primeira faceta de um fervoroso espiritual. É alguém que tem a palavra de Deus no seu coração. É alguém que responde às tentações da vida e às propostas do diabo com está escrito, está escrito e está escrito. Esse é o verdadeiro fervor espiritual. O verdadeiro fervor espiritual não está apenas no se alegrar na igreja, em se alegrar na igreja, ou cantar louvores, ou sorrir, ou levantar as mãos, ou aplaudir. É muito mais do que isso, porque alguém pode proceder assim, no meio de um culto, e fora do culto, está vivendo de maneira completamente diferente. Alguém pode, inclusive, fazer o que eu estou fazendo aqui agora, pregar a palavra de Deus com colorinho clerical. Aproveitar que não tem internet, ninguém está vendo. Isso aqui é só um colarinho. Isso não significa muito se a minha vida não estiver diante de Deus todos os dias. Não é o que nós temos visto de cantores que arrebanham multidões? É o que nós vemos, meus irmãos. Cantores que arrebanham multidões. Que entram em igreja, começam a cantar e pessoas começam a chorar, e chorar, e chorar, se alegrar e dizer que bênção, que unção, que poder, e no dia seguinte está transformado num travesti. Está dizendo que não reconhece a palavra de Deus, negando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Em pouco tempo ele de repente mudou e você vai dizer que, mas esse não era o fulano? Como nós temos aí hoje até em púlpitos. Um cidadão arrebanhando multidões, cantamos louvores, inclusive algumas dessas músicas já cantamos aqui, entoamos, pedi para dar uma parada, segura aí. Algumas músicas são boas, mas não dá. Fazer propaganda de ímpio. Não dá. Tem outras canções com letras também igualmente boas, podemos entoar. Um dia ele está dando glória a Deus, aleluia, chorando, e no outro dia está vivendo em adultério. Compreende, meus irmãos? Os irmãos entendem isso? Então não se trata de emoção, não se trata de vigor físico, não se trata de palavras ou de gestos, é muito mais do que isso. É a maneira como nós respondemos ao mundo com a palavra de Deus. Tentados todos nós somos ou não somos? Quem aqui se vê tentado? Pode levantar a mão todo mundo. Todo mundo é, gente. Todos nós somos. Mas como é que nós respondemos a isso? Qual é a nossa atitude diante dessas tentações, dessas coisas que o mundo apresenta a nós, que o diabo coloca diante de nós? Ou você acha que o diabo vai se apresentar a você com 2 chifrinhos, um rabinho pontiagudo e com garras assim, andando desse jeito no meio da rua, dessa forma? Isso está nos filmes de Hollywood. Como nós respondemos a tudo isso? Eu espero que você tenha a palavra de Deus no seu coração e que você diga, está escrito. A segunda faceta que nós temos, que o Senhor Jesus apresenta para nós, do que seja realmente fervor espiritual, está na última ceia.
Abram em João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. A partir do verso 1. João 13, a partir do verso 1, o texto nos diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, ou seja, sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Agora vejam esses dois versículos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, preste atenção aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos sinais e milagres sendo operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui diversas vezes, que esses milagres apresentados nos evangelhos foram selecionados, escritos, estão aí nos evangelhos, com um único propósito de revelar a identidade divina do Senhor Jesus Cristo. Esses milagres não estão ali com um propósito especificamente de nos levar a realizá-los também. Deus pode fazer? Faz. Mas eles estão ali com um propósito: apresentar Jesus como divino. Dizendo, Jesus é Deus. Jesus é Deus porque multiplica pães e peixes, porque anda por sobre as águas, porque cura pessoas, porque ressuscita pessoas, por isso Jesus é Deus. Esse é o propósito dos milagres nos evangelhos. Mas no capítulo 13, Jesus está à sombra da cruz. Capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos uma seleção de textos falando dos feitos do Senhor Jesus Cristo, dizendo quem Ele é. E no capítulo 13, me parece que é o ápice dessa apresentação da imagem ou da figura de Cristo Jesus. E esta é a última noite de Jesus na terra. E a última refeição do Senhor Jesus com os seus discípulos, antes da crucificação, depois da crucificação, quando Ele ressuscita, Ele ainda se encontra com esses discípulos numa praia, para consolar a vida deles. Fiquem preparados, porque em breve o Consolador virá, aquela história toda. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, eu tenho algo muito importante para deixar gravado no coração de vocês. Eu tenho algo para mostrar para vocês, que vocês não podem esquecer. Eu preciso apresentar para vocês algo que vocês não podem deixar de lado. Vocês precisam colocar isso num lugar especial no coração de vocês. E Jesus o faz por quê? Porque Jesus está preparando esses discípulos para enviá-los para o meio de lobos. Para enviá-los à sociedade, ao povo, à comunidade judaica, para o meio dos romanos, para o meio dos gentios. E esses homens estariam ali, precisariam apresentar ou ter como um exemplo diferente na cabeça deles. Porque até então, o que era, e o que acontece muito nos nossos dias? Quem são as pessoas importantes? São as que mandam. Quem são as pessoas menos importantes? São as pessoas que obedecem, não é assim? O mundo gira em torno disso. Quem é que está mandando e quem é que está obedecendo? É assim. Quem é que está sentado e quem é que está servindo? É assim. E você olha para quem está servindo e diz, essa pessoa é menos importante. E esses discípulos já tinham demonstrado preocupação com isso.
Quem é o maior entre nós? Falamos isso recentemente aqui na igreja. Era o questionamento deles. Quem é o maior? E Jesus está trabalhando no meio deles. E Jesus está preparando para enviá-los. E o que nós vemos nos versos 4 e 5 é o comportamento do supremo servo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus servindo. Cristo Jesus se agachando, colocando uma toalha na cintura, pegando uma bacia com água, jogando água, aliás, na bacia, numa jarra. É isso que nós vemos. O Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, que desceu da sua glória, veio habitar entre nós, e que em breve seria crucificado, mas ali eles não esperavam tal coisa. Por quê? Porque aquele trabalho era um trabalho de um escravo, não era um trabalho de um mestre, de um rabi. Um rabi entraria numa casa, num lar, e alguém o receberia, um escravo da casa o receberia, lavaria os seus pés, e depois ele tomaria lugar na mesa. Mas notem, todos eles entraram e tomaram lugar à mesa. A bacia estava ali, a água estava ali, a toalha estava ali, e ninguém se levantou dos discípulos para lavar os pés do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, faltam servos entre nós. Gente com boa teologia, mas que se levanta da mesa, tira a capa, enrola a toalha na sua cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. Falta servo entre nós. Faltam servos entre nós. E o que nós vemos aqui, a atitude de Jesus aqui, nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, é preciso ter ação. Os discípulos não tiveram ação. O lavar os pés era necessário para uma refeição, quando se chegava em casa. Notemos que as ruas estavam empoeiradas. Esse era o ambiente. As ruas eram empoeiradas, as pessoas ficavam com os pés sujos. E não se entrava num lar e começava a comer, porque uma refeição era algo diferente do que nós temos hoje. As pessoas paravam para comer. Era uma cerimônia. Era algo diferente para um judeu fazer uma refeição. Como é que a gente come hoje? Até em pé. Você coloca um garfo na boca e às vezes até uma colher, nem quero pensar nisso. E você já está com outro garfo já atrás. Mal a comida desceu, já tem outra atrás. E às vezes andando pela casa, não, é para fazer tal coisa. Está com pressa então, nem se fala. Engole a comida. Para ajudar na digestão, joga aquele suco de maracujá, seja o que for. Enfia aquilo goela abaixo, engole rapidinho e vai embora. É assim que fazemos, mas naquela época uma refeição não era feita assim. Exigia um certo ritual. As pessoas se reclinavam e ficavam de lado, de sorte que o outro também ficava perto, olhando para o pé. Vou implicar com o Renato mais uma vez. Calça quanto, Renato? 45, 46. Imagina esse homem com o pé sujo do meu lado, eu sentado lá de cá, ele virado para lá, com os pés do meu lado. Tem que estar com o pé limpo, meu irmão. Eu não é, gente. E esses homens aqui chegam, se reclinam à mesa, estão ali para participar da ceia. Ninguém se levanta. Era o mestre, é o Senhor, é o Rabi, é Jesus, aquele que havia operado milagre, feito coisas grandiosas, maravilhosas. Ninguém se propôs a lavar os pés dele. Há pessoas
que indicam até mesmo os serviços que precisam ser feitos. Há outros que ensinam como os serviços devem ser feitos. Mas poucos são aqueles que colocam a mão na massa e fazem alguma coisa. Você é um servo. E mais ainda, você é um servo humilde. Porque essa tarefa era a tarefa de um escravo e Jesus não se importou com isso. E ele se agachou e lavou os pés dos seus discípulos. Aqui revela toda a sua humildade, toda a sua humildade. Com essa atitude, o Senhor Jesus nos mostra uma das facetas do verdadeiro fervor. Alguém que serve com humildade, sabendo que está diante do eterno Deus. Toda a vida de Jesus, tudo que Jesus fez visando a glória do Pai. Ele tinha a glória do Senhor diante dos seus olhos, no seu coração. Tudo na vida do Senhor Jesus. E este momento aqui, a glória do Pai está diante dos seus olhos. Porque Ele sabe o que está para acontecer em breve. Ele sabe que Ele haveria de ser entregue para ser crucificado. Ele sabia de tudo isso. Então, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Ele sabe quem é o Senhor, Ele sabe por que Ele veio. Essa é uma outra faceta. O servo que serve humildemente, porque alguém pode servir não humildemente. É ou não é? Servir para ser visto. Servir para impressionar. Servir para dizer aos outros, vocês não fizeram nada, eu fiz. De vez em quando lá em casa, minha esposa fala, você precisa fazer isso, né? Eu acordo mais cedo, geralmente eu acordo bem mais cedo. E aí eu acordo, olho para casa, bom, vamos lá, né? Tem coisa para fazer. Limpar o ambiente lá do dog, do petão. Deixo tudo arrumadinho. Falei, vou fazer um negócio exponencial, vou fazer um café. Faço um café, sei que a madame gosta de um ovinho mexido, umas torradinhas. Vou fazer um café, vou fazer uma torrada, fazer uns ovos mexidos. Quer saber de uma coisa? Vou fazer todas essas coisas e ainda vou arrumar a casa. Aí deixo tudo arrumadinho. E fala, vem meu amor, eu tenho que ser implicante, eu tenho que acordar, tenho que fazer uma graça. Vem meu amor, porque está tudo pronto para você. Eu até varri a casa. Entende? Mas não é isso que o Senhor... Não é isso que se espera de um servo de Deus. Não é isso que se espera de um homem fervoroso, de uma mulher fervorosa. O que se espera de um homem fervoroso, de uma mulher fervorosa, é alguém que serve para a glória de Deus. Tem um alvo que é Cristo, é a glória de Cristo, é glorificar a Deus, servindo humildemente. Aí vemos esta face do homem fervoroso, da mulher fervorosa. A terceira face, a terceira faceta está no jardim das aflições, o chamado Getsemane. E aí os irmãos abram, por favor, em Lucas, capítulo 23, 22. Evangelho de Lucas. Nos versos 39, no verso 39 até o 46. Lucas, Evangelho de Lucas, 22. A palavra de Deus nos diz assim: e saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam. Os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Meus irmãos, Jesus está neste lugar, Getsemane, que significa lagar de azeite, lugar de prensar azeitonas. As azeitonas eram esmagadas ali. E é significativo isso porque a alma de Cristo está sendo espremida ali naquele lugar. O coração dele está angustiado, o sofrimento é intenso na sua vida. Ali Jesus foi esmagado pelos nossos pecados e por isso ele ora, e não apenas ele ora, mas ele continua orando intensamente. A ideia do texto aqui, o que o texto nos mostra é que Jesus está orando, há uma angústia crescente no coração dele, e ele ainda ora mais ainda, coloca diante do Senhor intensamente a sua oração. Jesus nos ensina, meus irmãos, a enfrentar as angústias da vida, as aflições da vida de joelhos. O Eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus encarnado está de joelhos. O Verbo está de joelhos. O Messias está de joelhos. Se Cristo, o Deus vivo, está de joelhos, o que dirá de nós? Como nós devemos andar neste mundo? Se Ele, o Criador de todas as coisas, se coloca de joelhos e ora intensamente, o que esperar de nós? Aquele que sempre esteve em glória com o Pai, agora está de joelhos, está prostrado, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas. É essa a posição do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus também ressalta que em meio a intenso sofrimento, o que importa é a vontade de Deus e não a sua. Notem o que ele está dizendo. A vontade dele é que a vontade do Pai seja feita. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Essa é a oração do Senhor. A vontade do Pai na sua vida. Ele está de joelhos, está angustiado, está sofrendo, ele clama ao Senhor, ele se prostra diante do Pai, e o que ele clama é pela vontade do Pai, acima de tudo. E esta é uma outra faceta do homem verdadeiramente fervoroso, da mulher verdadeiramente fervorosa. É alguém que está sempre prostrado diante de Deus. É alguém que caminha de joelhos na vida. É alguém que ora intensamente, é alguém que tem uma vida de oração, é alguém que chora na presença do Senhor, é alguém que clama a Deus e o faz buscando a vontade do Pai para a sua vida. Meus irmãos, quando estamos angustiados, nós queremos que Deus venha nos socorrer e fazer aquilo que nós estamos pedindo, é ou não é? É. Você ora para Deus fazer a sua vontade. Senhor, me visita. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo outro. E você não abre, muitas vezes, uma chance, um portal, uma porta pequenininha para que Deus faça de acordo com a vontade dEle. Nesses momentos, dificilmente você diz: Senhor, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Nesses momentos, Senhor, eu estou pedindo isso, mas se o Senhor quiser fazer diferente, faça. Não, você quer aquilo. Você está doente, está com uma enfermidade incurável ou até mesmo muito complicada de se lidar. O que geralmente você fala, pede para Deus: Senhor, me cura. Você não diz: Senhor, eu estou querendo isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você quer que o seu coração seja atendido.
Mas precisamos saber o que Deus está querendo fazer com tudo isso. O que Deus deseja da minha vida e da sua vida. O que Ele pode e quer fazer através das nossas vidas. O plano de Deus pode ser completamente diferente do seu. Ele pode usar a sua enfermidade, a sua fraqueza, para fazer algo glorioso e deixar pessoas à sua volta espantados com o mover de Deus. Fervoroso espiritualmente, alguém que está sempre de joelhos diante do Senhor e que busca a vontade dEle na sua vida. Ainda que esta vontade implique em sofrimento. É duro isso, né? É duro. A quarta e última coisa, meus irmãos, nós vemos o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, só virar uma página, e apenas um verso. Verso 34. Uma frase que diz muito. Quando Jesus, diante da cruz, perto da morte, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é outra faceta de um crente verdadeiramente fervoroso. São reveladoras as últimas palavras de qualquer pessoa diante da morte. Se você fizer uma pesquisa de como morreram os heróis ou figuras importantes no cenário político, no mundo e tal, ou de artistas, os irmãos verão que quase sempre as últimas palavras expressarão medo, intensa preocupação, medo, o que vai acontecer comigo agora, o que será de mim? Estou morrendo, e agora? O que acontece depois? Medo da morte, a morte causa medo. Insegurança profunda, a pessoa fica perdida, emocionalmente perdida. Tristeza, angústia. E nessas horas, até mesmo palavras desconexas, que não têm conexão nenhuma, são proferidas. E algumas são até preocupações, né? O que será da minha família se eu morrer? Meu filho, minha filha. A pessoa fica, isso fica no coração. As últimas palavras de alguém são de fato reveladoras. Por quê? Porque expõem o que a pessoa está gestando na cabeça e no coração. Expõe o que está no profundo, no íntimo de alguém. Porque ela está diante de um momento em que é crucial para ela. Há um ponto final logo à frente. Ela passará desta vida, ela deixará de existir aqui neste mundo. E ela fica pensando no que vai acontecer depois. Tanto consigo mesma, como com a sua família. O que vai acontecer diante de tudo isso? Eu já falei aqui de um exemplo, Timothy Keller, né? As suas últimas palavras eram palavras de louvor a Deus e de gratidão, e confortando a sua própria família, dizendo: olha, eu estarei junto ao Pai, daqui a pouquinho, expressando gratidão a Deus, porque em breve ele estaria na presença de Deus. É a convicção de que eu já ouvi de alguns outros servos de Deus, já vimos isso, já visitei pessoas no leito de morte, em que expressaram isso: daqui a pouco eu chego na presença do Senhor. Só falta dizer: eu vou falar bem de você para ele, fique tranquilo. Né? É esperança. O que existe no coração dessa pessoa é esperança. Não uma esperança qualquer, mas a esperança da vida eterna. É a convicção de que sua vida não termina ali, que é só o começo. Aliás, o que são 80 anos, 90 anos diante de uma eternidade? Não significa nada. É só o começo.
E as últimas palavras de Jesus, breves e ditas com bastante dificuldade, por sinal, e ditas com bastante dificuldade devido ao rigor do sofrimento da crucificação, essas palavras servem para nós como estradas que nos levam para uma maravilhosa jornada no interior do coração de Jesus, onde nós recebemos essa imagem, essa fotografia do verdadeiro fervor espiritual. É lá no coração de Jesus que você tem essa imagem. E o que é que nós vemos Jesus dizer aqui? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para aquela multidão toda, que não estavam ali apenas a título de, não eram apenas espectadores, entende? Aquela multidão estava ali, falando mal de Jesus, gritando crucificam, morte a ele, debochando, olha o rei dos judeus, e ele está clamando por Elias. O escárnio, descrença, os religiosos ali, aqueles que diziam que seguiam a Torá, o Antigo Testamento, ali sim, esses estavam ali escarnecendo da pessoa de Jesus, os soldados escarneciam de Jesus, todos ali, a postura era terrível, com exceção a mãe do Senhor Jesus, de João, os pouquinhos que talvez olhassem para ali e pensassem, deixa eu contar uma história para vocês. A catedral na cidade de Coventry, na Inglaterra, é uma das mais belas catedrais contemporâneas. Fizeram uma pesquisa, de fato ela é esplêndida. A velha catedral, ela foi bombardeada no dia 14 de novembro de 1940, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. E esse novo santuário, o santuário que existe hoje, ele foi consagrado no dia 25 de maio de 1962. As ruínas desse antigo santuário, essas ruínas continuam de pé, eles mantiveram ali, do lado. Não derrubaram, não construíram por cima, mas mantiveram ali, como testemunho. E o mais interessante sobre essas ruínas, aquelas ruínas, está escrito, até uma inscrição gravada na janela por trás de uma cruz que tinha sido calcinada, abrasada, né? Por causa da ação do fogo e do calor. E colocaram ali uma inscrição. E a inscrição é: Pai, perdoa. Essa foi a inscrição dessa comunidade cristã que viu a sua catedral ser completamente destruída, transformada em entulhos. E eles então, alguém escreveu lá: Pai, perdoa. Essa inscrição é um memorial à graça de Deus que capacita os crentes a perdoar. Mas o perdão ele é maravilhoso aos ouvidos, até que tenhamos que perdoar alguém, não é? Você olha para uma história dessa e você diz: puxa, que coisa interessante. Você até quer tirar uma foto, né, dessa frase, e você olha para todo o cenário, pode se emocionar: puxa, por que queimaram? Né? Vejo o que a guerra fez, aquela coisa toda. Mas perdão soa maravilhoso aos nossos ouvidos, até que tenhamos de fato que perdoar alguém. E nós sabemos que algumas vezes é difícil perdoar, é ou não é? É difícil perdoar. Quem já foi muito magoado sabe do que eu estou falando. Por que perdoar alguém que é orgulhoso? E não pede perdão? Por que a gente deveria perdoar alguém se a gente que foi ofendido? São perguntas que a gente faz. Como pastor, eu estou sempre aconselhando e dizendo para alguém, você precisa perdoar. Porque esse assunto, perdão, é recorrente. E quase sempre, é muito comum pessoas falarem:
a seguinte coisa: mas ele me ofendeu, mas ela me ofendeu, por que eu vou perdoar? Não, porque a Bíblia diz que você deve perdoar. E perdoar não é fácil. Em alguns momentos é mais fácil você nutrir raiva no coração, nutrir o ódio, a vingança, o ressentimento, desobedecendo descaradamente aquilo que a Bíblia diz, do que executar o perdão. E, meus irmãos, Jesus tinha todos os ingredientes disponíveis, compreendo o que eu vou dizer, para assar no coração o bolo do ressentimento, do ódio, da ira e da vingança. Ele tinha tudo, todos os elementos estavam diante dele. Ele tinha tudo. Ele havia sido traído por um amigo íntimo, por alguém íntimo. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, por pessoas que ele amava. Ele foi violentado, aliás, terrivelmente, impiedosamente. Colocaram uma cruz nos seus ombros, o fizeram carregar a cruz. Enquanto carregava, ele era espancado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E a mesma multidão que o glorificava, que dizia: Hosana, Hosana ao filho de Davi, a mesma multidão que jogaram folhas e ramos de palmeira à sua frente, foi essa multidão que disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pessoas que viram milagres serem feitos pelo Senhor Jesus Cristo, coisas extraordinárias acontecendo, essas mesmas pessoas crucificaram o Senhor e gritaram: crucificam, crucificam. Em que pesasse tudo aquilo, Jesus perdoou e orou pelos seus inimigos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você conseguiria perdoar se estivesse sob aquelas mesmas condições de temperatura e pressão? O que é que nós diríamos? Eu posso responder para você, tranquilamente: não, você não conseguiria. Se Deus não capacitasse, não, você não conseguiria. Você nutriria raiva, ódio, tristeza, angústia. Olharia para aquela multidão, diria: miseráveis. Eu ajudei vocês, fiz tudo por vocês, eu amei vocês, eu abracei vocês, eu curei vocês, eu socorri vocês, eu mudei a história de vocês, ressuscitei parentes de vocês, ressuscitei vocês, e vocês me retribuem assim. Dotado de poder, você diria: anjos celestiais, desçam e matem todos. Não estranhe, porque o coração do homem pediria tal coisa. Meus irmãos, as palavras de Cristo nos mostram o quão intenso era o seu relacionamento com o Pai. Elas nos mostram o quanto Cristo amava os homens. Essas palavras nos mostram o quanto Cristo nutria, o que Cristo nutria em seu coração pelos homens, porque ele fez, o que ele faz aqui é suplicar ao Pai que o Pai perdoe essas mesmas pessoas. Então o que vemos aqui é que tudo aquilo que Jesus, a maneira como Jesus viveu, a maneira como ele esteve aqui neste mundo foi para agradar ao Pai. E ele então suplica o perdão de Deus sobre a vida dessas pessoas. E meus irmãos, eu digo, é disso que nós precisamos. Precisamos mais do que emoções em culto. Precisamos de um coração que anseia por Deus mais do que tudo neste mundo. Que anseia ser cheio da presença do Senhor, cheio de Cristo Jesus, e que seja capaz de perdoar como Cristo perdoou.
porque é capacitado por Ele para perdoar. Quando Ele diz para mim e para você que nós devemos perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, é porque Ele já nos capacitou para tal. Mas a pergunta é, você encontra na sua própria vida, dá uma revirada no seu coração e procure perceber se você encontra a faceta do perdão no seu coração. Porque esta faceta do perdão é uma das imagens do verdadeiro fervor. Porque alguém pode operar milagres, fazer maravilhas. Alguém pode andar neste mundo e viver de maneira notável aos olhos das outras pessoas, mas nutrir no seu coração ódio, raiva, não perdoar aqueles que lhe ofendem. Ter situações na sua vida e que não estão resolvidas. E pode ser que alguém aqui tenha problemas sérios com outras pessoas e que ainda não perdoaram. Que não liberaram o perdão, continuam nutrindo a raiva, o ressentimento, o ódio. E a palavra de Cristo para mim e para você é que nós devemos perdoar uns aos outros. E enquanto você nutrir a raiva, o ódio, a falta de perdão, a sua vida espiritual não avança, o seu relacionamento com Deus não avança. Você não desfrutará do melhor de Deus, da graça do Senhor, do poder de Deus, não verdadeiro poder. Porque o seu coração está doente, ele precisa de cura, que o Senhor venha curar a sua vida hoje. E eu quero fazer algumas aplicações finais. Eu inicio com a seguinte pergunta: você pode dizer que você é alguém verdadeiramente fervoroso ou fervorosa? E se você está dizendo que sim, pastor, eu sou fervoroso, ou sim, pastor, eu sou fervorosa, a minha pergunta para você é: com qual régua você tem medido a sua vida? É a régua da estética pentecostal? É essa a régua? Você sabe disso por causa desta régua? Porque, afinal de contas, você tem alguns dons, porque Deus te usa numa determinada coisa. É isso? Eu disse no meio da mensagem que até mesmo pastores estão nos púlpitos arrebanhando multidões. Alguns deles pregam muito bem. São muito bons, até para fazer exposição bíblica, muito bons. Mas essa é a régua? É a régua dos dons, das habilidades, da capacidade de ganhar pessoas à sua volta? É essa a régua? O fervoroso, aquele que queima por Cristo, meus irmãos, não é necessariamente aquele que brada, que chora, que aplaude, que frequenta todos os cultos da igreja, que se envolve com todos os ministérios possíveis. Não, o fervoroso espiritualmente é aquele que nos momentos mais agudos da sua existência, ele mantém o testemunho vivo diante de Deus. A sua vida glorifica o Senhor, porque a maneira como ele vive nesse mundo é de alguém que tem consciência de que os olhos de Deus estão postos sobre o seu coração. Ele caminha, ele sabe que Deus está vendo. Ele está deitado na sua cama com a sua esposa, ele sabe, Deus está me vendo aqui. Ele está andando pelas ruas, seus pensamentos, indo para tudo quanto é direção, ele sabe, Deus está vendo, sabe de todas as coisas. O verdadeiro fervoroso é o servo que serve quando ninguém quer servir. É o servo que enfrenta as suas aflições de joelhos e de joelhos clama pela vontade do Pai. Ele sabe, quando ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, isso não é da boca para fora, está lá no coração.
O verdadeiro fervoroso, ele exerce a misericórdia, ele exerce o perdão, porque sabe que esta é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é o seu alvo maior. Ele queima pelo Senhor, ele arde por Deus, ele queima pela vontade de Deus, ele arde pela vontade de Deus. Ele quer Deus na sua vida. Deus é tudo para ele. É o seu maior amor, é o seu alvo maior. Não há nada do lado de Deus ou acima de Deus na sua vida. Nada. Talvez você esteja passando por um momento agudo. Então a pergunta é: como você tem reagido a tudo isso? Como você tem respondido a esses momentos? Você responde com a Escritura no seu coração? É assim? O está escrito, você pode dizer está escrito porque você sabe o que está escrito? Há muito crente que não pode dizer está escrito. Sabe por quê? Porque não sabe que está escrito. Porque gasta mais tempo na internet, gasta mais tempo nas redes sociais, gasta mais tempo procurando saber da vida de tudo e de todos. De artista, de cantor, disso, daquilo outro, de show gospel. Gasta mais tempo ouvindo louvor do que lendo a palavra de Deus. Quando eu digo louvor, entre aspas, que tem música aí que está fora desse negócio, do louvor a Deus. A gente precisa distinguir isso. Louvor significa elogio. Aí você lê a letra todinha, né, a música todinha, você olha e fala assim, não tem nenhuma palavra de elogio ao Senhor. Somente eu quero, Senhor faz isso na minha vida, papapá, papapá. Isso não é louvor, isso é canção evangélica. Que não é errado não, tá, gente? Pode ouvir. Não há nenhum problema. Mas você não pode dizer, eu estava louvando ao Senhor. Não, você estava cantando uma canção em forma de oração, pedindo a Deus para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Como você tem reagido? E eu volto a afirmar, não adianta bradar, saltar, gritar aleluia nos bons momentos e nas ocasiões mais agudas, você não responder diante de Deus, dizendo ao Senhor que seja feita a tua vontade na minha vida. Se nas ocasiões mais agudas você não busque saber o que é que Deus quer da sua vida, se não tem uma palavra de gratidão a Deus, se a tua vida, se o teu coração não arde pelo Senhor. Não adianta manifestar dons e habilidades na obra, mas não perdoar o seu irmão, não perdoar a sua família. O verdadeiro fervorosa, olha para Cristo Jesus como modelo perfeito de fervor. Imita Jesus. Procura saber, Jesus faria isso aqui? Jesus agiria da maneira como eu estou agindo agora? Pois Ele tá me vendo. Ele sabe quem eu sou. Que sejamos verdadeiros fervorosos. Que você tenha um coração verdadeiramente fervoroso na presença do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. É importante você agora fazer um autoexame. Olhar para si mesmo. Não olhar para o lado, mas olhar para si mesmo. Pensar na sua própria vida. Talvez, aliás, é bem provável que muitos aqui cheguem a essa conclusão. Cheguem à conclusão de que estão vivendo uma mornidão espiritual. Talvez sejam até mesmo ativos na obra, no reino,
mas o coração ainda está longe de queimar pelo Senhor. Mas a vontade de Deus é que o seu coração arda por Ele. Deus não nos chamou para sermos pessoas que têm um coração morno, mas nos chamou para sermos pessoas que ardem por Ele, que têm a vontade dEle como a coisa mais importante, que buscam a face de Deus, que se conformam às Escrituras Sagradas, que dizem, está escrito, que respondem às tentações com está escrito, que se humilham, que servem humildemente, que perdoam e que imitam a Cristo Jesus no seu dia a dia, a tal ponto de a sua própria vida desaparecer e Cristo resplandecer. Tenha misericórdia de nós, Senhor, como igreja. Tenha misericórdia de nós. Precisamos tanto do Senhor. Precisamos tanto da Tua graça, do Teu poder, Pai. Precisamos tanto da Tua ajuda. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha operar no nosso coração, Pai. Venha operar maravilhas. Que possamos deixar de lado essa vida morna. Que não venhamos mais nos acomodar nesse estilo de vida morno. Mas que dia a dia o nosso coração venha arder pelo Senhor. Desejar a presença de Deus. Que dia a dia possamos expressar isso ao mundo. Expressar isso nos nossos lares. Expressar o perdão, expressar a graça, expressar a alegria, expressar o amor, mostrar o serviço real, humilde diante de Deus, nos nossos irmãos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai amado, pelas tantas vezes que vivemos de forma morna, em que o mundo olhou para nós e não viu a manifestação de Cristo, não viu o poder de Cristo, não viu o Espírito Santo agir em nós e através de nós, não viu o amor de Cristo, não viu a luz de Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que vivemos neste mundo e nos conformamos com o mundo, que não expressamos a Tua glória e que não buscamos a Tua face. Perdoa-nos, ó Pai, que possamos orar mais, que possamos ler mais as Escrituras Sagradas, estudar mais a Tua Palavra, que possamos servir mais, que possamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua Palavra, com a Tua vontade, perdoando aqueles que nos ofendem, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.